Então, como esperado, a bolsa subindo quase 3% hoje, já que ontem as ações brasileiras subiram lá no exterior, aqui era feriado no Brasil, né? E também nós tivemos uma alta aqui no S&P 500, então essa alta da bolsa poderia ter sido ainda maior do que 3%. Vamos ver como é que se dá nos próximos dias. O mercado ainda está refletindo as manutenções da taxa de juros nos Estados Unidos e queda de 0,5 pontos no Brasil e todo aquele discurso. Nós teremos as atas na sequência depois. A gente vai ver se realmente vai se manter esse bom humor ou não. Mas o que eu queria destacar para vocês é que existe um fator crucial aqui que acontece no fim do ano, seja fatores emocionais, seja fatores de realocação de ativos que muitas vezes os fundos acabam fazendo, mas o fato é que no fim do ano, nos 3 meses finais do ano, existe aqui um que a gente chama de rally de alta na bolsa. Normalmente é muito mais provável que as ações subam do que caiam, tá? Isso aqui é um evento que costuma acontecer bastante. E ainda mais quando o mês de outubro é um mês um pouco amargo, como tem sido aqui neste 2023. Então ainda aumenta mais as chances de novembro e dezembro tivemos altas, tá? Se a gente olhar o histórico, 13 das 24 últimos pregões, novembro teve alta, mas lembrando que outubro é bem otimista e foi mal agora, então aumenta a chance aqui de ter alta. Dezembro, 17 dos 24 tivemos alta. Então olha como no fim do ano existe essa perspectiva de alta. E geralmente quando que acontece baixa em novembro e dezembro? Quando tem eleições, aí aumenta a chance também de volatilidade. Então nós não temos eleições nesse momento, ou seja, na questão fator emocional, estamos aqui forte para novembro e dezembro. E uma notícia importante da bolsa, que não tem nada a ver com alta e baixa, mas sim a bolsa vai fechar 1 hora mais tarde por conta aí do horário de verão dos Estados Unidos. Eu particularmente gosto muito desse horário, então a bolsa no pregão normal não é mais às 17 que encerra, e sim às 18. Aí tem o aftermarket também, né? Então como é que fica? 18 horas fecha o pregão, vai de 10 às 18, e aí de 18h25 até 18h45 a gente tem aquele aftermarket rapidinho para as ordens finais, né? Eu particularmente prefiro muito esse horário aqui em relação ao nosso horário das 17 horas, né? Falando em emocional e giros de carteira, provavelmente alguma coisa está acontecendo com a Transição Paulista que ela disparou 7%. Pensem comigo, todo mundo, pelo menos a maioria, sabia que a Transição Paulista traria bons resultados. Eu esperava excelentes resultados, os resultados vieram excelentes. A empresa veio oficialmente anunciar que vai anunciar o dividendo em dezembro de 2023, de 75% de payout. Tudo isso aconteceu e a empresa ficou ali ainda enroscada por conta da possível venda da Eletrobras, que aliás vai acontecer, a gente não sabe exatamente como e quando, mas a gente sabe que vai acontecer. E olha só, as ações hoje, do dia para a noite, simplesmente disparam 7,30%. Foi uma alta, inclusive, que foi acontecendo, bem caracterizada aí com o emocional das pessoas cada vez comprando mais, né? Porque geralmente quando tem uma disparada muito forte de uma vez é algum fato relevante que aconteceu. Quando vai acontecendo desse tipo, não é uma regra obviamente, mas é um sinal do pessoal comprando realmente para acumular ações na carteira. Pode ser um fundo aí fazendo uma posição, não fui investigar isso ainda. Inclusive, além de comprar a Transmissão Paulista no Home Broker, por já ter comprado muitas ações nesse mês, principalmente Cosan, né? Eu também me comprometi a comprar mais Transmissão Paulista em meses posteriores, novembro e dezembro. Inclusive, a strikes acima do preço da ação, conforme eu já tinha dito para vocês. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? É lógico, esse cenário aqui de me comprometer a comprar 21,50 era maravilhoso, era exatamente o preço que ela estava ali. Então, se comprometer a comprar ela no futuro ao mesmo preço que ela está a ação e ainda ganhar um prêmio para isso, é maravilhoso, né? Então, se ela subisse, é o que está acontecendo, talvez eu fique só com prêmio, se ela caísse, maravilha, eu comprava um preço aqui fantástico, né? Só que o que significa então me comprometer a comprar a Transição Paulista a 23,75, por exemplo? Então agora vamos, por exemplo, mostrar aqui como que seria, né, a Transmissão Paulista agora, a 23,09, se eu fosse me comprometer a comprar a Transmissão Paulista a 24. Você deve estar pensando, não está maluco? Ela está 23,09, porque eu faria isso, me comprometer a comprar ela em dezembro a 24. E aí que está, aqui nós temos R$ 91 de diferença no strike. Se eu me comprometer a comprar ela a 24 em dezembro, eu estaria recebendo R$ 157. Então, na verdade, nesse exato momento que eu tirei essa foto aqui,
eu estaria ganhando então R$ 58 por me comprometer a comprar a empresa no futuro aí, caso ela fique abaixo dos 24. Na minha opinião, isso aqui é uma janela interessante. Óbvio, eu não fiz isso hoje porque ela deu uma disparada, né? Mas é basicamente essa lógica aqui. A empresa está no fundo, você já comprou bastante, você não quer comprar mais nesse mês, está sem dinheiro, alguma coisa do tipo, você pode fazer um compromisso no mês posterior, não necessariamente a valores menores. Você pode pôr um valor maior, que inclusive tem mais chance de você ser exercido. Aí faz parte de você estar apto a aceitar, enfrentar uma possível queda das ações, porque não é que eu estou vendendo ela a um strike a 24, que a ação está subindo, que ela não pode voltar a 19, a 20, 19, sei lá, o mercado é maluco, cabe a mim analisar. Vale a pena comprar a Transmissão Paulista, no caso aqui, a R$ 24,00 menos 1,57? Se a resposta é sim, então faz todo sentido. É basicamente isso. Mas com certeza, se você não entende muito de opções, essa explicação ficou meio atropelada. Então, para isso eu tenho o meu curso de opções e lá eu te ensino do zero, desde o básico até o mais avançado. E eu foco muito nesse curso de opções a ter esse pensamento que tem uma ação por detrás das opções. Eu vejo que os outros cursos, o pessoal fala muito, a opção parece estar falando algo de muito especulativo, né? A gente pode até especular um pouco, mas o foco, no fim das contas, sempre tem que ser a empresa por detrás. Desde uma proteção contra quedas, como eu fiz muitas vezes com a Vale, né? Me protegeu demais. Desde quando você se compromete a comprar uma ação aí que possa cair. Eu jamais faria tantos compromissos como eu fiz com a Transmissão Paulista com a Vale. É outra empresa fantástica, mas dessa forma como eu fiz com a Transmissão Paulista, é muito arriscado fazer na Vale. Teria que ser outro tipo de estratégia, né? Então, é isso. Opções podem te ajudar muito, mas você tem que ter a estratégia correta. Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, o meu curso de opções que está na promoção Black Friday. Estou analisando um pouco o cenário lógico, por que você põe um banco? Na verdade, porque você põe qualquer ação na sua carteira. Tem que ter uma lógica. Por exemplo, o Bradesco. Por que eu nunca tive o Bradesco e agora fui ter? Por conta do preço. É um bom banco. Primeiro que eu não colocaria uma empresa só porque está barata. É uma boa empresa, né? Uma empresa histórica aqui, gigante. E eu falei, puxa, tá de graça, vou pôr na carteira. Imaginava até uma recuperação um pouco antes do que vai acontecer. Imaginava lá para 2024. Talvez fique uma recuperação mais redondinha para 2025. Ou seja, o mercado antecipa, mas nem tanto, está muito longe, né? Então tem que ter paciência quando você põe um case de ações baratas na carteira. E tem outro ponto, você pode levar uma ação para aposentadoria ou a decidir, no caso do Bradesco, na minha opinião, está aqui na minha carteira, a decidir, né? Eu gosto muito dele, mas no momento que eu tiver um preço mais esticado, a nível de Itaúsa, talvez eu fique apenas com a Itaúsa e os outros bancos que eu já tenho, tá? Então, exatamente a Itaúsa. Por que eu tenho a Itaúsa? Porque eu gosto do Itaú, que tem um banco aqui em termos de solidez de crescimento o melhor, né? Não pode ser um crescimento tão grande como umas Smiles e tudo mais, mas é um crescimento sólido, tá olhando a digitalização, é um banco bastante robusto, mas está ficando por conta disso um pouquinho dos dividendos. Para compensar um pouco isso, eu coloco exatamente a Itaúsa, que paga um dividendo um pouco maior, e eu gosto das ações do grupo Hold. Se eu não gostasse, não faria sentido eu colocar a Itaúsa. O único que eu não gosto ali é a Alpa 4, mas aí faz parte, é apenas uma, né? O resto eu gosto, inclusive, bastante, tá, das outras ações do grupo Itaúsa. Então, para mim, faz sentido eu ter esse crescimento e um pouquinho mais de dividendos do que Itaú via Itaúsa. E aí a gente vai para os outros bancos que eu tenho, que é o Banco do Brasil, que eu tenho desde 2008, que é simplesmente eu vou acumulando por conta dos dividendos, que é um banco que paga dividendos, é um banco que tem um setor agro que cada vez está mais forte no Brasil, então tem essa pegada de crescimento, é por isso que o Banco do Brasil está crescendo tanto. O agro no Brasil, eu confio no agro, eu gosto de me expor no agro, curiosamente, sempre indiretamente. O Banco do Brasil é uma ótima forma, né, de fazer isso, e paga bons dividendos, e tem uma pegada de crescimento por conta disso, e eventualmente ele despenca, né? E causa o quê? Oportunidade barata também para a gente estar comprando, tá? Então, o Banco do Brasil é por isso. E quando ele sobe, eu não vendo, eu mantenho ele na carteira. Enquanto o Banco ABC também tem uma pegada aqui de dividendos com crescimento. E a gente entende que é uma Small que está numa pegada agora de buscar mais, ampliar o seu hall de produtos e também diversificação geográfica. Então ele está retomando aqui um crescimento, só que agora um pouco maior o banco está. E ele também tem uma pegada muito grande no setor agro, e o pessoal costuma se esquecer disso. Então,
Na verdade, no fim do dia, o Banco do Brasil e o Banco ABC, eles não são tão diferentes assim. A gente fala, puxa, o Banco ABC é só ali empresas, né? Mas, puxa, o Banco do Brasil também tem muito foco nas empresas, é por isso que ele acaba sendo mais seguro. Tem o agro e o Banco ABC também tem empresas e tem agro ali bastante, que é a fatia maior da carteira. Então, é lógico, são diferentes, mas assim, não são tão diferentes como parece aqui quando você olha no ICRU. Às vezes tem mais similaridade o Banco do Brasil com o Banco ABC do que com o Banco do Brasil com o Bradesco, por exemplo, tá? E quando a gente olha a inadimplência do Santander, que é um case parecido com o Bradesco, na questão da inadimplência e tudo mais, a gente já vê uma melhoria acontecendo neste trimestre. Existe a expectativa do mercado. Será que a mesma melhoria vai acontecer na mesma magnitude para o Bradesco? Lembrando que o Santander começou a fazer a filtragem um pouquinho antes. A gente vê que as safras da carteira estão sendo limpas aqui no Bradesco, mas ele fez uma filtragem aqui um pouquinho mais tardia nas entradas aqui do que o Santander. Fica a expectativa de como será a inadimplência ainda, né? Quando a gente olha o Banco do Brasil, tem claramente aqui um setor de pessoa jurídica e agronegócio muito fortes aqui, com baixas inadimplências, e a pessoa física, consignado, também ajuda a não ter uma inadimplência também alta, e tem também a parte externa. De modo geral, a carteira do Banco Bradesco, Banco do Brasil, costuma ser uma carteira sólida, que vinha crescendo muito bem, e aí deu um pouquinho aqui de lateralização, vamos assim dizer, em relação ao último trimestre. Deu uma seguradinha aí, o que é normal. A gente vê que realmente a proporção de crescimento no agro é maior do que nos demais setores. Micro, pequena e média empresa está um pouco forte recentemente, mas aqui existe um pouco mais de risco de inadimplência, né? Enquanto o Banco ABC está na mesma pegada, ele vinha crescendo pra caramba, ele começou a incluir aqui um pouco mais o setor middle, que é exatamente onde tem aqui um pouco mais de inadimplência, mas ainda assim está bem controlado, tanto no Banco do Brasil quanto no Banco ABC, mas onde tem um pouquinho mais de risco. Ele fez isso para conseguir crescer um pouco mais, ele vem crescendo bastante, assim como o Banco do Brasil, deu um pouquinho de lateralizada aqui no último trimestre, todo mundo aí fazendo uma segurada, né? Ele vem se ampliando não só na presença física, como na base de clientes e também de produtos, vem diversificando aqui, inclusive na parte de seguros aí. Então, o Banco ABC, ele tem uma frente de crescimento interessante, ao meu ver. Talvez ele consiga crescer mais do que o Banco do Brasil por conta de ser uma small que está buscando uma diversificação agora, que não adianta ser só uma small e não ter planos que você ache pertinentes para o banco. Na minha opinião, o Banco ABC está muito bem na foto nesse momento, né? E aí a gente tem, então, aqui o setor agro, muito forte, quase 23% da carteira, e na sequência nós temos energia, que também é muito forte. E aí o resto talvez tenha um risco, vamos dizer, um pouco maior do que o agro e energia. Então é um banco diversificado e mais seguro aí, que faz um ótimo trabalho, o Banco ABC. E aí a gente tem o Banco Mercantil, que eu não tenho na minha carteira. Foi um banco que o Barsi falou muito recentemente. No meio do ano eu falei desse banco, cheguei a pensar em trocar em algum momento o Bradesco por ele, por ver que a recuperação no Banco Mercantil poderia sair primeiro, e é um banco também que tem uma perspectiva de crescimento mais interessante, talvez no longo prazo, mas eu sempre sou meio difícil de vender ação, então eu fiquei ali pensando, e aí o Banco Mercantil começou a subir. Vocês devem ter visto eu falar dele, né? Então o Banco Mercantil é um banco que está numa pegada de crescimento, ele tem um consignado que dá baixa inadimplência, ele tem um público-alvo definido, que é o pessoal aí já da terceira idade, um pessoal que tende a ter um público cada vez maior no Brasil com o envelhecimento da população. Então ele tem uma chance aqui de conseguir um crescimento também muito forte, com baixa inadimplência. O que ele sofreu um pouco foi a questão da Selic. A Selic disparou naquela escalada infinita da Selic, foi muito ruim para o banco, ele deu uma prejudicadinha no resultado. Só do fato da Selic lateralizar antes de começar a cair, já deu ótimo resultado para o banco, que começou a dar uma turbinada nos resultados. A gente vê realmente a quantidade de clientes crescendo e os resultados se recuperando só com essa questão aí da Selic. E a tendência, obviamente, depois vai se estabilizar de novo, mas quando essa Selic estiver estável, que a gente vai ver realmente como será a sequência dos resultados do banco. Talvez um case mais parecido com o Mercantil seja o Banrisul. O Banrisul paga mais dividendos, vamos assim dizer, é um pouco mais diversificado, mas o Banco Mercantil ele é mais focado, ele está ali com seu público-alvo bem definido, ele é muito competente nessa questão do crédito consignado.
e tem uma captação, mesmo que tenha sofrido no momento da alta da Selic, uma captação muito competente que não pressionou tanto assim os resultados. Enfim, podemos ver o Bradesco subindo quase 5%, o Banco Santander subindo 1,5%, o Itaú subindo quase 3%, o Itaúsa subindo quase 4%, o Banco do Brasil subindo 3,5%, o Banco ABC subindo 5%, o Banco Banrisul, Mercantil subindo 1,6% e o Banco Banrisul subindo 3,5%. E deixa nos comentários quais bancos você tem na carteira. Como eu comentei com vocês, eu tenho esses 4, mais o Bradesco lá na frente eu posso reavaliar. De repente fico só com 3, de repente vem o Mercantil, enfim. Deixa nos comentários, um abraço, até o próximo, valeu!